Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do Senhor e que Ele receba a nossa adoração nesse sábado, que Ele nos abençoe e que receba no seu trono toda a nossa adoração. E hoje o culto tem como tema: não desista diante das dificuldades, ou diante das dificuldades, não desista. E para começar, vamos ouvir então louvores com o nosso Ministério de Louvor. Glória a Deus. Nesse momento, nós estamos dando início a esse culto de adoração ao nosso Deus. E você na sua casa, onde você estiver, que você possa estar adorando ao Senhor junto conosco, declarando que o nosso Deus é santo. Se Ele diz que não devemos desistir das coisas da nossa vida, principalmente da vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos primeiro reconhecer a santidade de Deus. E que Ele é o único que pode nos purificar, nos santificar. E assim é que nós conseguiremos a vitória. E é assim que nós podemos dizer que eu não desisto da vontade de Deus na minha vida, de viver a vontade de Deus na minha vida. E só assim poderemos realmente viver uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Tu és santo. Te amarei.
Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Então, na hora da adversidade, a gente procura refúgio, a gente procura uma torre segura. Mas cuidado, só o Senhor é a torre segura. Muitas torres podem aparecer, mas só Ele é a torre segura. Vamos para uma leitura bíblica em Mateus 11, de 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Onde o nosso Jesus, a nossa torre segura, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, quão bom é saber que Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, e que o Teu jugo é leve. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo na adversidade, Tu nos sustenta. E é por isso, Senhor, que clamamos a Ti, que mantenhamos a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti, cuida de nós. Pai amado, receba a nossa adoração. Abençoa esse culto e a cada um que estiver assistindo, que possam ser abençoados grandemente. Toma-nos em Tuas mãos benditas, Pai, e muito obrigada por ser o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. E o Senhor está perto de todos que o invocam, ouve-os gritar por socorro e os salva. Quantos nos ouvem gritar, né? Quando gritamos por socorro, muitos nos ouvem, mas só o Senhor nos atende e nos salva. Mais uma vez, nosso ministério de louvor. Perante os homens, perante tudo, que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater.
o Senhor conosco de todo o teu coração. Aclame ao Senhor. Toda a terra, que toda a terra adore ao Senhor em espírito e em verdade. Outro igual não há.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Embora muitas vezes a adversidade, a dificuldade seja tamanha, em que pode ser que a gente pense, não é possível que isso esteja acontecendo, como estou suportando tudo isso? Mas com certeza Ele está presente, pois se assim não fosse, nós não estaríamos suportando tanta coisa. E esse momento que estamos vivendo, que a Terra está passando, o mundo está passando por uma adversidade muito grande. O ser humano é um ser adaptável e ele se acostuma. Mas é muito bom lembrar que não devemos nos acostumar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Devemos nos lembrar sempre que Ele está presente e que tudo é permissão dEle. E nas adversidades e nas dificuldades, Ele está presente a nos apoiar, nos fortalecer, senão não aguentaríamos. E vamos orar agora pelo nosso Rio de Janeiro. Estamos vivendo um momento atípico e vem eleições e é tudo junto, pandemia, momento político. Então agora vamos orar, vamos clamar pelo nosso Rio de Janeiro, que o Senhor possa estender a mão sobre o nosso Rio e que os governantes que serão eleitos por nós sejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, que habita os altos céus, privilegiados somos, Senhor, de falarmos contigo diretamente. Senhor, clamamos a Ti agora pelo nosso Rio. Senhor, toma nas Tuas mãos o povo do Rio de Janeiro, Senhor. Cubra com as Tuas mãos santas, na área da educação, na área da segurança, Senhor, e principalmente na área da saúde. Senhor, toma em Tuas mãos os médicos, abençoa, Senhor, a cada morador daqui, por aqui, quem por aqui passar. Senhor, que Tu tome nas Tuas mãos os governantes, que Tu tome nas Tuas mãos as instituições, Pai, que possam pensar sim no povo. Abençoa, Deus, essa população, toma-nos em Tuas mãos, nos dê discernimento, sabedoria vinda dos céus, vinda de Ti, Senhor, nesse momento turbulento que vivemos. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, nos livra, como Tens feito até aqui, desses males, Senhor. Nos livra, Senhor, dessa pandemia, desse vírus. Abençoa, Senhor, a Tua casa, abençoa os Teus filhos, abençoa o Rio de Janeiro, que possamos clamar mais e mais por Ti. Porque somente o Teu poder, misericórdia e graça é que nos vai nos sustentar em meio a tanta dificuldade e tanta adversidade. Porque Tu és o nosso castelo forte. Tu és, Senhor, o nosso refúgio bem presente em todos os momentos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, cuida de nós e que possamos ser mais compassivos, que possamos ser benevolentes, que tenhamos compaixão dos nossos irmãos e que as nossas autoridades olhem pelo povo. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O Senhor é o nosso sustento e jamais permitirá que o justo venha a cair. Glória a Deus. Agora vamos a uma leitura bíblica em Naum 1:7. Você confia em Deus? Você confia nele? Naum diz assim, no livro de Naum diz assim, no versículo 7, no capítulo 1. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. O Senhor te conhece. Se você confia nele, o Senhor te conhece, conhece o seu coração e conhece tudo o que você está passando. Não podemos esquecer também que estamos no nosso momento missionário, nós estamos em campanha de missões nacionais, e nesse momento missionário, é bom que se lembre, que saiba que a gente doa para missões sempre por algum motivo. Vamos falar então o nosso tema. Porque Ele me amou
E a nossa divisa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E é assim que nos diz. Então, a gente vai ver um vídeo agora, vai assistir um vídeo, onde, caso você se pergunte, por que vou doar para missões? Mas qual o motivo de eu ter mais uma despesa? Como eu vou ofertar? Para onde vai a minha oferta? O que é feito com o dinheiro que a gente deposita para missões, que a gente oferta para missões? Vamos ver esse vídeo, então, que você vai saber. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres, neste momento, sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas, porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Está na cruz do Rei
Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui mais uma semana para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Lembrando que nós estamos em missões, então que você ore ao Senhor para, primeiramente, que Deus venha abençoar o campo missionário, para que Deus possa continuar protegendo, abençoando cada missionário, fortalecendo, abençoando também todos os seus familiares. Então, que Deus possa estar abençoando, que a gente venha estar orando pelo campo missionário. E nós viemos pedir também que você ore pelo seu alvo de missões, que Deus coloque, né, no seu coração um alvo, aquilo que, né, você acha que Deus colocou. Então você vai orar, Deus vai confirmar, então você vai saber o seu alvo de missões. Missões, e nós estamos aqui, missões é nós abençoarmos, às vezes, pessoas que nós não conhecemos. Investirmos na obra do Senhor, né, nós doarmos aquilo que nós temos e nós nem conhecemos. Mas elas são conhecidas pelo Senhor, são pessoas que o Senhor sabe exatamente quem é. Então nós investimos nisso, em missões. Então que você possa estar orando por isso. E nós estamos aqui com o tema, diante das dificuldades, não desista. Talvez até hoje você não tenha passado por dificuldade nenhuma na sua vida, mas eu posso afirmar isso para você. E tem pessoas que às vezes podem até falar, é praga. Não, não é praga. É o ciclo natural da vida. Um momento vai acontecer em que nós vamos estar diante de dificuldades, de provações, de situações que nós vamos perceber que fugiu totalmente do nosso controle, em que nós vamos procurar soluções para resolver e nós não vamos encontrar. Às vezes nós vamos ser desenganados pelos médicos, às vezes uma situação financeira, às vezes uma dificuldade na família, eu não sei, mas em algum momento da nossa vida nós vamos passar por algumas situações dessas. E a palavra do Senhor é, não desista. Continue olhando para o alvo que é Cristo, diante das dificuldades, não desista. E nós vamos ler agora a palavra do Senhor, porque durante essa semana, desde segunda-feira, Deus tem falado muito comigo a respeito desse homem. Deus tem falado muito comigo a respeito das atitudes desse homem, que diante de uma dificuldade, ele não desistiu. Ele foi persistente. E eu creio que Deus vai falar com você também nessa noite. Então nós vamos ler lá em Marcos 10, do 46 ao 52, Marcos 10, do 46 ao 52. É uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido algumas pessoas pregar várias vezes em cima disso. Então, talvez nessa noite é uma noite em que o Senhor, sabe, Ele vai tirar alguma poeira, Ele vai fazer uma manutenção na máquina, Ele vai cuidar, né? Nós não estamos aqui para trazer uma nova revelação, né? Algo muito novo, algo espetacular. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para falar a respeito daquilo que há mais de 2000 anos atrás aconteceu, e Ele deixou registrado para nós. Então nós temos que aprender, quando nós lemos esse livro, quando nós meditamos na palavra do Senhor. Marcos 10, 46 ao 52, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que quer que eu te faça?
Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós poderíamos estar em vários lugares, a equipe que está aqui, mas o Senhor nos escolheu esse dia para estarmos aqui, para poder louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor vai falar. Nós cremos porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. E ela tem um poder transformador, Pai. Assim como o Senhor transformou a minha vida, o Senhor pode transformar a vida de várias pessoas. Assim como o Senhor transformou a nossa. Nós viemos te pedir que o Senhor possa transformar vidas através de tudo que nós já fizemos aqui, tudo que o Senhor permitiu, Senhor, que a gente viesse fazer nesta noite. Nós viemos te pedir que a tua palavra venha atingir corações, vidas, famílias, e que pessoas venham ser transformadas pelo poder da tua palavra. Nós não somos absolutamente nada. Importa que o Senhor cresça e que a gente diminua a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muito conhecida essa passagem do cego de Jericó. Jesus estava chegando ali, estava em Jericó, e ele estava com uma multidão de pessoas. Os discípulos também estavam ali, né, aquela comitiva passando. E quem estava ali em Jericó também? Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava ali, um homem cego, mendigo que estava sentado, e ele só ouvia. O interessante é que Bartimeu, ele pode representar, às vezes, cada um de nós. Uma pessoa desprezada, uma pessoa que ninguém gosta, uma pessoa que ninguém se interessa, uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que não tem carinho, uma pessoa que passa por dificuldade financeira, uma pessoa que já ouviu de vários médicos que não existe solução para o seu problema, uma pessoa que ouve as pessoas falando que, sabe, ele é a margem da sociedade, ele é o que tem de pior. E Bartimeu, às vezes, ele pode representar cada um de nós. Cada um tem a sua história. Cada um sabe o que já sofreu. Então Bartimeu é esse homem que ele representa essas pessoas que sofrem. E Bartimeu estava ali sentado, e Jesus vem passando, e a palavra do Senhor, ela é muito rica, e Marcos vai detalhando cada situação que acontece. E a primeira coisa que Marcos vai falar aqui, que nós lemos, é que Bartimeu ouviu. Através da sua audição, ele começou a perceber que uma multidão estava se aproximando, que aquele que faz milagres estava se aproximando, que aquele que é misericordioso, que é amor, estava se aproximando, e isso dá esperança para Bartimeu. O interessante é que, diante das dificuldades que Bartimeu tinha, por tudo aquilo que ele passava, ele não desiste de ter esperança. Essa fé é alimentada, e ele consegue ouvir, e ele fica ouvindo aquilo. Diante das dificuldades, uma pessoa ela tem duas opções. Ou ela se encolhe, ela fica quieta, ela vai sofrer em silêncio, ou ela pode querer ouvir. Ouvir aquilo que Deus quer falar, através de pessoas, através de uma música, através de um louvor, porque Deus fala de várias maneiras. E Bartimeu, ele conseguia ouvir. O interessante é que Mateus 11:15 vai dizer assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem pessoas que têm ouvido, mas não conseguem escutar. Não conseguem ouvir.
E Bartimeu, diante daquela dificuldade que ele passava, ele consegue ouvir. Ele consegue perceber que Jesus está se aproximando. E a primeira coisa que nós vamos ter em nossa mente é que nós temos que ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai falar com você. E você vai ouvir claramente a voz do Senhor falando contigo. E depois que Bartimeu ouve, Marcos vai falar que ele começou a clamar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a pedir. E é interessante também isso, porque ele vai ter essa percepção de que Jesus está se aproximando. E ele sabia exatamente quem era Jesus e aquilo que Jesus podia fazer na vida dele. Tanto é que ele ouve e ele começa a clamar. Ele começa a clamar ao nome do Senhor. Jeremias 33:3 vai dizer, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas novas, coisas grandes e ocultas, que não sabes. Então Bartimeu começa a clamar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar. Essa palavra de Jeremias, que ele começa, é como se ele estivesse escutando o profeta falando e como se ele estivesse pensando, vou começar a clamar. E ele começa a clamar, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E talvez algumas pessoas pensam, agora as coisas vão mudar, porque ele começou a clamar. Existem pessoas que falam, que às vezes, você pode mandar em Deus, você fala, Senhor, faz isso e Deus vai fazer. Jesus faz isso e Ele vai fazer. Eu declaro que Jesus vai fazer, eu declaro que Jesus... Gente, a gente não declara nada. Quem somos nós para declarar? Eu declaro que você vai ser curado, eu declaro que você vai ser salvo. Quem somos nós para declarar algo? Bartimeu começa a clamar. E às vezes as pessoas vão pensar, agora Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Agora as coisas vão mudar. Só que não aconteceu nada. Jesus não fez absolutamente nada naquele primeiro momento. E se você for ler, pelo contrário, as coisas começaram a piorar para Bartimeu. Por quê? Porque ele tinha um primeiro problema, ele era cego. O segundo problema, ele era um mendigo. Agora vai acontecer um terceiro problema, sabe por quê? À medida que ele começou a clamar, as pessoas vão olhar para ele e vão falar, cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando o mestre, fica quieto. As coisas pioraram. Só que quando nós vamos ler Eclesiastes 3:1, vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não é o meu tempo. Deus não age conforme eu acho que tem que ser. Senhor, tem que ser assim, assim, então eu sou Deus, eu que determino, eu que mando, então tem que ser assim. Mas com Deus não é assim. Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente como fazer as coisas. Tanto é que nesse primeiro momento, Bartimeu clama a Jesus e Jesus não fez absolutamente nada. Pelo contrário, as coisas pioraram. Agora a multidão vai até ele e fala, cala a boca, você está atrapalhando, cala a boca, você está atrapalhando, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Isso é muito interessante porque nós vamos ver que nós temos vários ensinamentos, vários nesses versículos e vários mesmo. Quer ver um exemplo? Tem gente que fala, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre.
nós vamos ver aqui que a voz do povo estava tentando atrapalhar Bartimeu. Nós vamos perceber aqui que aquela multidão mais atrapalhou do que ajudou. E não é a primeira vez que isso acontece. Não sei se você lembra, mas a mulher do fluxo de sangue, ela tentava chegar até Jesus, e quem que atrapalhava? A multidão. Não sei se você lembra, mas Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele tentava e não conseguia. E quem que atrapalhava Zaqueu? A multidão. Tanto é que ele sobe numa árvore. Se você for parar para perceber, os discípulos, os próprios discípulos, chega um momento que as crianças estão tão felizes querendo ver Jesus, ir até Jesus, e os próprios discípulos falam assim, não, sai, não atrapalhe o mestre. O que Jesus fala? Deixa vir a mim os pequeninos e não os impeça, porque de tais é o reino dos céus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nós vamos ver que às vezes a multidão atrapalha. Um outro aprendizado que nós temos aqui, sabe qual que é? É que nem sempre a multidão vai torcer por você. Nem sempre a multidão vai te ajudar. Nem sempre a multidão vai estar contigo. Nem sempre a multidão vai te apoiar. Nem sempre. Pelo contrário, às vezes a multidão vai querer te atrapalhar. Tem pessoas, às vezes, que elas podem nos atrapalhar na caminhada. Aquelas pessoas, elas apareceram na vida de Bartimeu para tentar atrapalhar. Mas Bartimeu estava ligado. Existem situações que mais podem te atrapalhar na caminhada do que te ajudar. Um exemplo, se uma pessoa tem um namoro, em que esse namoro é um namoro abusivo, é um namoro em que afasta mais uma pessoa de Deus do que aproxima, se esse namoro é um namoro que atrapalha a sua vida espiritual, se esse namoro é um namoro que sabe que não te traz nenhuma felicidade, só te traz sofrimento, essa pessoa está mais te atrapalhando do que te ajudando. Se você tem um amigo que ele mais te afasta de Deus, com conversas indecentes, com situações constrangedoras, essa pessoa ela vai mais te afastar do que te aproximar. Aquela multidão, ela estava ali tentando afastar. E outra coisa que também nós temos que aprender com esse texto, existem batalhas, lutas, que você vai lutar sozinho. Assim como Bartimeu. Existem situações na tua vida que um, ou dois, ou três, ou ninguém vai aparecer para te ajudar. É a realidade. Nós vamos ver aqui que com Bartimeu acontece exatamente isso. Não apareceu ninguém para ajudar, pelo contrário. As pessoas queriam atrapalhar. Bartimeu, cala a sua boca, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Pessoas podem te atrapalhar na caminhada. Só que eu aprendo com Bartimeu. Quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu vejo aquilo que eu tenho que ser. Como eu tenho que agir diante das dificuldades, da provação, porque o versículo 48 vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas, elas não conseguiam calar a boca de Bartimeu. E isso é interessante porque eu vou perceber que diante dos problemas da vida, diante da dificuldade que eu passo, diante das provações que eu passo, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Ele e ter fé nele, de que Ele vai fazer alguma coisa no tempo dele. Alguma coisa Ele vai fazer. Eu não sei como, mas Ele vai fazer e vai ser perfeito. Ele gritava cada vez mais, e ele gritava, e ele gritava, e ele não desistia, ele clamava ao Senhor, ele pedia ao Senhor. Eu aprendo isso com Bartimeu.
eu aprendo que o problema dele era muito grande. Ele tinha a sua cegueira, ele era um mendigo. E as pessoas, a multidão era contra ele. Mas ele não desiste. E eu fico imaginando, às vezes, pessoas que desistem na caminhada por tão pouco. Uma dificuldade, às vezes, tão pequena, e ela se afasta de Deus, ela larga Deus, e ela não quer mais saber de Deus, ela desanima, ela se afasta do convívio com seus irmãos por causa de coisas pequenas. Coisas, às vezes, sabe, que nós paramos para pensar e nós falamos assim, nossa, isso é tão pequeno. Eu aprendi uma coisa, que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Você já parou para perceber que Cristo, esse que nos une, ele é muito maior do que todas aquelas dificuldades que aparecem e tentam te separar de Deus? Ele é muito maior. Então essas coisas, elas não podem nos afastar de Deus. E Bartimeu, ele vai entender isso, e ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua clamando ao nome de Jesus. Ele não desiste. O versículo 49 vai dizer que Jesus parou. Jesus parou. Ele consegue ouvir o clamor de Bartimeu e ele para. E agora imagina essa cena, Jesus vindo com aquelas pessoas, uma multidão de pessoas, seus discípulos, e ele tinha pessoas importantes da época, pessoas que estavam ali louvando o nome de Jesus, engrandecendo o nome de Jesus, pessoas que estavam ali querendo somente o pão, pessoas que estavam ali por interesses, ali tinha vários tipos de pessoas, mas só que Jesus, ele é poderoso, e ele está vindo, ele é grande, mas ele consegue ouvir o clamor de um cego, mendigo, rejeitado, e ele para. Isso é lindo, porque Jesus não rejeita. Jesus não é como os homens. Ele é diferente. Ele consegue enxergar essa pessoa que todos rejeitam, e ele para tudo. Você já parou para pensar que Jesus, ele te ouve, Jesus, ele se interessa, Jesus, ele te ama, Jesus, ele sabe, ele quer ter um relacionamento contigo, e nesse exato momento ele para falar com você, nesse exato momento ele quer ter um diálogo comigo e com você, e ele para falar com Bartimeu. O Salmo 24:1 vai dizer: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ele consegue parar, ele para ali, ele fala: tem alguém aqui que precisa de mim. Tem alguém aqui clamando. Alguém que ouviu, está clamando e precisa de mim. E Jesus, mesmo sendo todo-poderoso, ele é misericordioso. E ele vai parar. E a Bíblia vai dizer, no versículo 49, que ele mandou chamar Bartimeu. Ele fala: chama-o. Chame Bartimeu. E essa palavra, ela é muito interessante, porque Bartimeu clamou. E às vezes nós clamamos o nome dele, nós vamos até ele em adoração, mas você já parou para pensar se o Senhor chegar e falar: então venha. Existe um louvor que fala, né? Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, né? É aquele louvor lindo, usa-me, Senhor. Mas você já parou para pensar se o Senhor falar assim: já que você quer, então vamos lá, venha. E aí? Qual será a nossa resposta diante desse chamamento? Venha.
Assim como Jesus mandou chamar Bartimeu, Bartimeu, venha. E é para essas pessoas que Jesus vem, são essas pessoas que Jesus chama, são os rejeitados, é a margem da sociedade, aquilo que todos rejeitam, são essas pessoas que Jesus fala, venha, é você. Não, Jesus, é você, venha. Mas, Senhor, não, venha do jeito que você está. Venha assim mesmo, do jeito que você... Mas, Senhor, venha, é você que eu estou chamando. O que nós vamos fazer diante, sabe, desse convite? Venha. E a Bíblia vai dizer que naquele momento em que Bartimeu é chamado, ele se levanta. Mas é muito interessante que o versículo 50 vai dizer algo, vai dizer assim, lançando de si a capa. Bartimeu, quando Jesus fala, Bartimeu, venha, Bartimeu fica de pé, e ele usava uma capa que auxiliava aquele homem cego nas suas dificuldades, às vezes para enxugar o rosto, às vezes para forrar o chão para sentar, às vezes para limpar alguma coisa. Essa capa era de grande utilidade para Bartimeu, aquele homem cego. Só que quando Jesus chama, aquele homem, ele fica em pé, ele pega essa capa, e o versículo 50 vai dizer que ele jogou aquela capa longe. E ele foi até Jesus. E a Bíblia é riquíssima nos detalhes, porque nós vamos perceber que naquela caminhada até Jesus, aquela capa poderia atrapalhar Bartimeu. Aquela capa, às vezes, poderia ser um instrumento de tropeço para Bartimeu. Então Bartimeu pega aquela capa e joga longe. Porque na caminhada existem coisas que nós temos que largar. Porque ela mais nos atrapalha do que nos ajuda. Jesus, ele fala assim, olha só, você vem como você está, e nós chegamos até ele como nós estamos. Mas depois que nós começamos a caminhar com ele, ele vai falar assim, ó, você tem que largar isso. Larga essa capa. E nós temos que largar situações. Nós temos que dizer não para algumas coisas. Bartimeu entende isso, e ele pega aquela capa e ele joga longe. Quando o Senhor te chama, o que você está disposto a largar por Ele? O que você está disposto a dizer não por Ele? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo em que a idolatria está no nosso meio. O tempo em que as pessoas sentem mais prazer, às vezes, em um jogo de futebol do que estar na casa do Pai, na presença do Senhor. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm mais prazer de dar aquela volta, de sair, de passear, do que pegar a sua Bíblia, abrir e falar, Deus, fala comigo. Nós estamos vivendo um tempo em que não dá mais para ter dois senhores, a verdade é essa. Nós estamos vivendo um tempo em que não dá para ficar em cima do muro. A verdade nunca deu. Mas Deus está chamando o seu povo para uma responsabilidade. Deus está falando assim para o seu povo hoje, tem coisas que você tem que largar para me seguir. Não dá para você ficar em cima do muro. Tem coisas que você tem que largar para vir até mim, para estar comigo. Tem coisas que nós temos que dizer não. A idolatria, os vícios. O Senhor está falando, larga isso para você poder ter uma vida de comunhão comigo. Larga. E Bartimeu, esses versículos, eles me encorajam, eles falam comigo, porque Bartimeu entendeu isso, ele entendeu que tem coisas que ele tem que largar, que não, senão vai atrapalhar ele na caminhada. Ele largou a sua capa e foi até Jesus. E o interessante é que Jesus vai perguntar para Bartimeu agora, Bartimeu cego, mendigando pela rua, sendo rejeitado,
E Jesus vai perguntar para ele assim: o que queres que eu te faça? Isso é interessante porque essa pergunta, ela mexeu comigo. Ela falou comigo. Porque às vezes nós perdemos mais tempo na oração pedindo por coisas do que por uma comunhão com Ele. Bartimeu, ele era um homem que ele estava acostumado a pedir. E ele sabia fazer isso muito bem. Ele estava acostumado a pedir. E ele está acostumado a pedir coisas a homens. Só que quando ele está diante de Jesus, ele sabe que só Jesus pode fazer por ele aquilo que nenhum homem pode fazer. Por isso que Jesus fala: o que queres que eu te faça? Algumas pessoas com essa pergunta hoje, de repente, falariam assim: eu quero ser curado, mas eu também quero uma vida próspera, eu também quero um super emprego, eu também quero isso, eu também quero, um super carro, eu também quero um super iate, Algumas pessoas poderiam ter curado e uma adição, né? Ser curado e eu quero também, e vai indo. Mas Bartimeu, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Fala comigo. Eu quero ouvir o que você quer. E Bartimeu é muito claro na sua resposta. Ele fala: Jesus, que eu torne a ver. Eu quero ver. E Jesus agora, ele vai falar: só isso que você quer? Você quer ver? Então eu vou resolver o seu problema. Irmãos, diante das dificuldades, nós temos que levantar um clamor ao Senhor. Diante das dificuldades, nós temos que falar com Ele. Existem situações que nós passamos na nossa vida que nós temos que falar, nós temos que verbalizar, falar a respeito daquilo que nós queremos, a respeito daquilo que o Senhor pode fazer. A mulher do fluxo de sangue, quando ela estava naquela dificuldade em que ela estava ali em situação com uma hemorragia, ela falou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela fala, ela verbaliza a sua fé. Em uma situação, um centurião, um homem muito poderoso da época, ele tinha um seu servo que estava muito doente. E Jesus estava em um determinado lugar, e esse centurião vai pegar pessoas ali que ele comandava, e ele fala: vocês vão até Jesus, e vão falar com Jesus. E aqueles homens vão até Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, eles vão falar o seguinte: Senhor, Jesus, o meu mestre me mandou até aqui. E ele falou que que ele não é digno de que o Senhor vá até a casa dele. E ele falou que não é digno de estar na tua presença. E ele falou o seguinte: que basta uma palavra sua, que o servo dele será curado. O centurião, sendo muito sábio, ele fala: eu não sou digno que Jesus venha na minha casa. Eu não sou digno de estar diante de Jesus. Mas eu vou mandar meus servos até ele. Porque eu sou um homem poderoso. Quando eu mando os meus servos ir, eles vão. Quando mando eles voltarem, eles voltam. Então eu sei que Jesus, estando onde ele está, basta uma palavra. Se ele lançar uma palavra, o meu servo será curado. Nós temos que verbalizar a nossa fé, nós temos que falar com ele. E Bartimeu, ele tem isso. Ele fala, ele é objetivo. Mateus 7, 7, 8. Mateus 7, 7, 8 vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 6,6. Mateus 6,6 vai dizer também: tu, porém,
quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, falarás ao teu pai. Deixa eu abrir aqui na minha versão aqui. Mateus 6,6 vai dizer assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que em secreto te ouve, te recompensará. Nós temos que orar, nós temos que falar com Ele, nós temos que dialogar com Ele, nós temos que falar. Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. E Bartimeu, naquele momento, ele é objetivo, ele fala: Senhor, eu quero ver. E nós vamos perceber que Jesus, ele é objetivo. Sabe, hoje, nós vamos ver às vezes, alguma pessoa: eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou fazer, olha, prestem atenção que agora vai acontecer um milagre. Sabe, isso não é nada. Jesus, ele é objetivo. Ele fala que eu quero ouvir, o que você quer. Jesus, ele é objetivo naquilo que ele faz, e ele quer que a gente seja objetivo com ele também, que a gente consiga abrir os nossos corações para ele, assim como Bartimeu fez, porque nós temos a certeza que de alguma forma, não às vezes no nosso tempo, mas alguma coisa o Senhor vai fazer por nós. O ministério de louvor pode vir. A Bíblia vai dizer, no versículo 52, que Jesus vai dizer para aquele homem: a tua fé te salvou. No momento em que Bartimeu fala para Jesus: Senhor, eu quero ver. O versículo 52 vai dizer: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Isso é muito interessante, porque Bartimeu era um homem cego. Jesus estava preocupado sim com a cegueira de Bartimeu, mas Jesus estava preocupado com algo muito pior. Porque Bartimeu, naquela situação que ele estava, separado de Deus, ele não estava só cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente. 2 Coríntios 4,4 vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A cura de Bartimeu física era muito importante para Jesus, mas Jesus estava preocupado com a eternidade de Bartimeu. Porque se Jesus tivesse somente curado da sua cegueira física, Bartimeu ia para o inferno. Ele ia ser um homem curado, indo para o inferno. Então o que Jesus faz? Bartimeu, eu estou preocupado com a sua eternidade. Então, primeiramente, o que Jesus fala para Bartimeu? A tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu, você estava indo para o inferno, mas agora eu estou te resgatando para uma nova vida. Eu estou preocupado com a sua eternidade, Bartimeu. E depois de ter salvado Bartimeu, Jesus agora sim vai curar Bartimeu da sua cegueira física. Irmão, Jesus está preocupado sim com as suas enfermidades. Jesus está preocupado sim com a situação que você está passando agora. Jesus está preocupado sim pelo que está se passando na sua família. Jesus está preocupado sim com aquilo que está passando no seu trabalho. Mas
muito mais do que tudo isso, Ele está preocupado para onde você está indo. Você está indo para o inferno ou você está indo para o céu? É isso que Ele fala para Bartimeu. Bartimeu, eu estou mais preocupado com a sua vida espiritual. Para onde você está indo? E Jesus está preocupado com você nessa noite. Basta uma palavra dele que ele muda tudo. Ele fala: Bartimeu, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, as coisas vão mudar, porque aquele homem que estava indo para o inferno, ele vai morar nos céus com o Senhor. Existe um lugar preparado para ele, existe um lugar que ele vai morar, uma nova morada, uma nova história, algo novo Deus, Jesus, faz na vida de Bartimeu. Mas sabe o que Bartimeu fez? Primeiro ele ouviu. Primeiro Bartimeu ele ouve. Depois ele vai clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele clama de novo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus fala: chama Bartimeu. E nessa noite eu pergunto para você: você está aí ouvindo? Talvez você tenha até clamado ao nome de Jesus, mas Jesus está te chamando nessa noite. Assim como Ele chamou Bartimeu, Ele está te chamando também para uma nova história, para uma nova vida. Então que nessa noite você possa mudar o trajeto da sua eternidade. Que você venha tomar essa decisão. Que diante das dificuldades que a vida te apresenta, você possa falar assim: olha, essa dificuldade não é nada comparada ao Deus que eu sirvo. Porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso e mais ainda, Ele é misericordioso. Que Jesus venha mudar a realidade da sua vida nessa noite, assim como Ele mudou a de Bartimeu. Basta uma palavra que Ele pode mudar toda a história na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Você aí na sua casa, adore ao nome do Senhor, clame ao nome dEle, porque a palavra dEle diz: clama a mim, eu vou te responder. Clama a mim, e basta uma palavra que Ele pode mudar todas as coisas. Vamos clamar o nome do Senhor, vamos adorar o nome dEle através desse louvor.
Amém. Sabe o que é o interessante na vida de Bartimeu? É que Bartimeu aproveitou aquela oportunidade que ele teve. Por quê? Porque Jesus estava em Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. Então, naquele momento, Bartimeu, ele aproveita a sua oportunidade. Aquela oportunidade era única. Porque quando Jesus sai de Jericó e vai para Jerusalém, ele vai para ser morto. Poucos dias depois que Bartimeu teve essa experiência com Jesus, Jesus foi crucificado numa cruz. Então Bartimeu, ele aproveitou aquela oportunidade, e não só aproveitou, mas ele começou a seguir a Jesus, e ele começou a falar do amor de Jesus, e como nós cantamos aqui, ele agora vai ser usado para quebrar cadeias, para falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Agora Bartimeu é aquele que fala do amor de Jesus, ele fala daquele amor que ele experimentou, ele fala de como Jesus transformou a vida dele. Mais importante do que isso foi que Bartimeu aproveitou aquela oportunidade em que Jesus passou por Jericó. Que você possa ter a oportunidade hoje, que você venha reconhecer hoje quem Jesus é, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina que logo se dissipa. Você vai dormir hoje, e deixa eu falar para você, você não sabe nem se vai acordar. Eu não sei nem se eu vou acordar. E é por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades. Que você tenha a oportunidade de reconhecer quem Jesus é. E que nessa momento em que você reconhecer quem Ele é, eu creio, pela palavra dEle, que Ele vai fazer uma nova história na sua vida. Que Ele vai fazer tudo novo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos estar orando nesse momento para encerrar o culto dessa noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor escolheu a nós primeiro, porque nós não temos a capacidade de te escolher primeiro, isso vem do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua apostando em cada um de nós, mesmo cheios de falha, de, Senhor Deus, pecados, mesmo, Senhor Deus, em meio às dificuldades, o Senhor tem nos escolhido a cada dia, o Senhor nos escolheu. Então que nesse momento nós cremos que o Senhor vai estar falando com vidas, para que essas pessoas venham se render a Ti, e que essa oportunidade, Senhor, venha a ser aproveitada nessa noite. Nós não sabemos o dia da manhã, mas que diante das, Senhor Deus, provações, diante das incertezas, Senhor Deus, diante daquilo, Senhor Deus, que possa nos afastar de Ti, a gente venha olhar para o Senhor, autor da fé. Então que a gente venha ter olhos somente para Ti, e que nada venha nos afastar de Ti, Senhor. Abençoe cada lar neste momento, cada casa que está cultuando, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, seja com cada enfermidade também. Nós viemos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão precisando do Senhor. Famílias venham ser restauradas pelo Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, que pessoas venham se fortalecer mais e mais, que estão precisando de Ti também. Nós viemos Te clamar nessa noite, Senhor. Continue abençoando o Teu povo, porque nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Agora nós viemos Te pedir, nos despede na Tua presença, na Tua paz, guardados e protegidos por Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos perdoe pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos estar encerrando o culto dessa noite, e na próxima semana nós estaremos aqui novamente cultuando ao nome do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa.
Essa é a nossa oração, que você venha ter uma noite abençoada pelo Senhor. Deus os abençoe.